Boa tarde a todos, os senhores vereadores presentes, plateia, funcionários do município, contadores. Vamos dar a sessão por aberta aqui para apresentar a LOA 2020 e de imediato passar a palavra ao Vanderlei. Boa tarde, secretário Arruda, aos colegas da Prefeitura, e cumprimentar os vereadores presentes aqui, os servidores dessa casa que sempre nos recebem também, e as pessoas que nos assistem. Esta audiência pública, ela traz os valores previstos da Lei Orçamentária Anual para 2020 do município de Lages. Ela traz valores que já estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como pequenos ajustes, mas não fugindo do total e das metas, e que a gente já vai passar a apresentar. Seu James, tem como desligar a luz para ficar um pouco mais claro lá? Eu acho que desligando essas luzes da frente, eu não sei se o pessoal consegue enxergar. Tá, continuando então. Esta tela, ela traz o movimento econômico bruto, o produto interno bruto do município de Lages no ano 2018, que vai servir para o retorno do ICMS. O ICMS é a principal receita do município de Lages. Então, aqui, esses dados são do dia 6 de setembro, que foi a divulgação parcial, e ele está em fase de recursos, que encerra agora na primeira quinzena de novembro. Então, aqui um dado um pouco preocupante no primeiro momento, que no ano 2017 o PIB de Lages foi 4 bilhões 355 milhões, e em 2018 ele está em 4 milhões 140, com uma pequena queda. Porém, como está na fase de recurso, o município de Lages tem bastante recursos, por exemplo, no ano 2016 para 2017, só a Ambev tinha um único recurso de 150 milhões de reais. Então, hoje, a situação antes da fase de recurso, o município de Lages teria uma pequena queda na participação do índice ICMS, mas ele ainda está em fase de julgamentos de recursos administrativos, e esse índice geralmente, ele consolida e finaliza na primeira semana, ou às vezes até na primeira quinzena de dezembro. Movimento agropecuário crescendo, 153 milhões para 182 milhões. Os ajustes são das partes de transporte, serviço e Simples Nacional, que estão sendo ajustados ainda. Indústria e comércio, aqui é que está a queda de 3 milhões 479 para 3 milhões 253. Setor de transportes e serviços, 395 milhões para 366. O Simples Nacional, de 297 milhões para 308. Então, essa pequena queda ainda pode ser revertida, tá? Mas o Estado como um todo está crescendo na faixa de 8% a 9%. Então, Lages pode recuperar o mesmo valor, mas em termos de índice vai sofrer uma pequena redução. O produto interno bruto, o PIB de Lages, então 79% é oriundo da indústria e comércio, 9% do setor de transporte e serviços, 7% Simples Nacional, 4% da agropecuária, e esses ajustes de 1% são correções que estão sendo feitas ainda pela Secretaria de Estado da Fazenda. Entrando no orçamento propriamente dito. Então, a primeira tela aqui traz um comparativo entre setores, para a gente poder se basear, e para vocês entenderem, a gente sempre fala disso, mas reforçando, fazer o orçamento ele é um exercício de um pouco de adivinhação e muito planejamento, mas você não tem como acertar. Eu tenho que planejar 12 meses do ano que vem, tendo que executado só 9 desse ano, e com inflação, com variações, podendo dar movimento negativo, por exemplo, essa questão do ICMS. Então a gente leva uma série de fatores em consideração. Mas foi pego o que foi gasto efetivamente até setembro, e daí você multiplica para o ano que vem, e nós jogamos a inflação e mais o crescimento do PIB em cima. O gabinete do prefeito, 10.798 para 10.395, uma pequena queda de 3,74%. A Progem, que é a Procuradoria-Geral do Município, de 4 milhões para 4.376, uma variação de 5%.
A CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Obras, nós tínhamos previsto em 2019 24 milhões e 500 e para 2020 34 milhões e 780. A diferença aqui, o grande aumento dos 10 milhões, é os recursos do Finisa que estão sendo executados, que não foram executados até dezembro, vai ser executado ano que vem. Administração e Fazenda, de 30 milhões para 34. Então aqui é onde que cai a maioria das despesas administrativas. A Educação, de 152 milhões e 279 para 157,395, variação de 3,36. Agricultura e Pesca, de 5 milhões e 760 para 5,649, pequena redução de 1,9%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de 3 milhões e 304 para 3,319, manteve-se bem, parece bem próximo dos valores. Serviços Públicos e Meio Ambiente, 19 milhões para 22,197. Aqui é a iluminação pública. O ano passado nós tínhamos previsto na faixa de 700 a 800 mil reais a iluminação pública, arrecadação e despesas, e está dando mais que isso, então essa diferença de 3 milhões é uma correção da COSIP. A Habitação, de 1.327 para 740. Trânsito, de 7 milhões e 42 para 7,336. Auditoria e Controle Interno, de 1 milhão e 44 para 1 milhão e 92, só praticamente a correção da folha mesmo. A Defesa Civil, 155 mil para 505, então uma variação percentual bastante alta, mas em valor 350 mil reais, só para ajustes, para deixar um valor reservado na Defesa Civil. Fundo de Saneamento Básico, de 14 milhões e 100 caiu para 726. Aqui é porque a taxa de recolhimento de lixo e o serviço de recolhimento de lixo estão sendo executados na Semasa. Então essa queda de valor no Fundo de Saneamento Básico foi incorporada na Semasa, que está sendo feito por lá, que o serviço de coleta de lixo estão sendo cobrados junto com a água, e daí é feito por lá o pagamento também. A Secretaria da Mulher, de 1.497 para 1.365. Os encargos gerais do município, que aqui entre os inativos, entre os precatórios judiciais e os pagamentos da dívida, de 49,8 para 46,1 milhões, é porque terminou-se de pagar os parcelamentos com o Badesc, e agora esse novo financiamento está sendo feito, ele ainda tem um período de carência e o pagamento das parcelas é para 10 anos, então a parcela em si também é menor. Fundo Municipal de Saúde, de 131 milhões para 133, também uma pequena variação, de 1,45. A Fundação de Esportes, de 3 milhões e 32 para 3 milhões e 834. Fundação Cultural, de 4 milhões e 530 para 4,996. Fundo de Assistência Social, 20 milhões e 466 para 23,270. Lajes Previ, 59 milhões e 296 para 63 milhões, crescimento de 7,4. Semasa, como eu falei, tem a coleta de lixo de 45,2 milhões para 57,357. O Lages previu o fundo previdenciário. O ano passado nós tínhamos previsto 1.310.000 e esse ano só 350 mil, porque essa é aquela segregação de massas. Então, no novo instituto ou dos novos servidores, praticamente não tem despesas com inativos ainda. Fundo da Infância e Adolescência, que trabalha com os recursos captados com doações de imposto de renda, e a gente tem notado um valor interessante que arrecadou. Câmara de Vereadores também, um acordo com o presidente e entre executivo e legislativo, de 14 milhões e 670 para 13.500. A reserva de contingência se mantém estável. Fundo da pessoa idosa também, 100 mil reais, e fundo da pessoa portadora de deficiência, de 110 para 100 mil reais. No orçamento de 2019 estava previsto 606 milhões e 500 de arrecadação. Na tocada ou no ritmo da arrecadação que está esse ano por parte tanto do governo federal, estadual e o município, a gente acredita que pode chegar até 610 milhões, com sorte ou indo nesse ritmo aqui. Então, é uma arrecadação considerável. A gente fez o orçamento nessa estimativa, e é um crescimento de 4,12% de um ano para outro, que a gente vai ver de onde que surgiu esse 4,12%. Então aqui também o gráfico está um pouco ruim de olhar, mas as duas principais secretarias, a Educação e a Saúde, e um orçamento bem balanceado. Aqui não canso nunca de falar, que às vezes um determinado setor parece que tem pouco investimento, mas para jogar mais valor nele ou para investir mais naquele setor, precisa tirar de outro. Então
não é uma matemática simples, a gente faz bastante cálculo, bastante estimativa para chegar nesses valores. As receitas, 631 milhões e 500. Então, as receitas correntes, que são para custeio, 591 milhões, 135 mil, sendo que impostos, taxas e contribuições, que é aquilo que sai diretamente do setor de arrecadação do município, a tributação, o balcão, tudo que é o IPTU, Imposto sobre Serviço, ISS, as taxas, o alvará, licença de construção, ITBI, imposto de renda, 84 milhões 727. As receitas e contribuições, que aqui tem a iluminação pública e a contribuição para o Lages Previ, 31 milhões 300. Receita patrimonial, que são os rendimentos de aplicação financeira e os aluguéis e arrendamentos de espaços públicos, 9 milhões 859. Receita de serviços, que é a Semasa, 26 milhões 733. Transferências correntes, que aqui tem Fundo para Expansão dos Municípios, ICMS, IPVA, ITR, 358 milhões. Outras receitas, 80 milhões. A gente previu 24 milhões de transferências de capital, que seriam convênios e termos de cooperação, a gente até foi um pouco generoso nisso. E 16 milhões, que é intra-orçamentária, que é a contribuição do servidor para o Lages Previ, a contribuição que é descontada dos servidores e repassado ao Lages Previ. Isso é chamado intra-orçamentária. Despesas para 2020. Pessoal e encargos. Primeiro, despesas correntes. 92% é para manutenção da máquina. Tá? Então tem os valores e a participação. Despesas correntes é tudo que envolve custeio, que é o folha de pagamento, os juros da dívida, outras despesas e as despesas com inativos do Lages Previ. Para cada R$100 que entra na prefeitura, 49,88 é diretamente a folha dos servidores ativos e mais 4,78 é para despesas do Lages Previ com inativos. Então, 54% é para folha de pagamento ativos e inativos. Juros e encargos da dívida, 1,5 milhão, que é os financiamentos a longo prazo. E outras despesas correntes, que aqui entra tudo que é para manutenção. Por exemplo, combustível, pneu, medicamento, farmácia básica, exames, serviços médicos, serviços terceirizados, energia elétrica, locação de impressoras, vigilância monitorada, e, enfim, peças para veículos, tudo 37%. Despesas de capital, 49,4 milhões, sendo 36 milhões 549 para investimentos. Inversões financeiras, que seria para aquisição de imóveis, 200 mil. Amortização da dívida, que seriam os parcelamentos a longo prazo, que existe PASEP em andamento, tem parcelamento de FGTS, tem precatórios, 12 milhões 645 e 50 mil reais de reserva de contingência. Então, também num comparativo, tá? Num comparativo aqui de 2019 para 2020, a folha de pagamento é uma variação de 5%. Por que a folha varia 5% e o orçamento é 4%? Porque a gente está fazendo um orçamento bem dentro da realidade. E a folha de pagamento ela tem um crescimento vegetativo, que depois a gente vai ver na próxima slide, que tem os triênios, quinquênios, promoção por aperfeiçoamento, tem a chamada a progressão no quadro de servidores, que ela não tem controle e tem mais inflação. Não é que não tem controle, ela não tem interferência. O servidor completou tantos anos, ele pula de faixa salarial. Os juros e encargos da dívida teve uma redução. Como eu falei antes, a gente terminou de pagar os empréstimos do Badesc, que eram em 4 anos, 1 de carência e 3 para pagar, e agora vai entrar num outros empréstimos que é mais barato o juro e maior prazo. As outras despesas correntes, 4,87, dentro da inflação com um pouquinho a mais. E a Lages Previ, que teve um crescimento de 3 milhões, que o pessoal está se aposentando, está terminando a conclusão, e também com a reforma da Previdência, algumas situações o pessoal aproveitou. Os investimentos teve uma pequena queda, 3,28, 37 milhões 700 para 36.500, para poder cobrir as despesas correntes, né? E as inversões financeiras, que a gente deixa a rubrica aberta, mas com 200 mil você não compra muita coisa, então mas a gente deixa aberto no orçamento. A amortização da dívida também é uma pequena queda, pelo mesmo fator de os juros serem mais atraentes e maior prazo de pagamento.
e no total 4,12% de variação. A dívida consolidada, a dívida a longo prazo, sempre com a data base 31 de dezembro, 68,6 milhões em 2016, 51,9 milhões em 2017, 43,5 milhões em 2018 e estão projetando 51,1 milhões para 2019, porque a gente está pegando o dinheiro do Finisa e estamos amortizando os outros valores. Então, está bem dentro da uma trajetória de baixa. Se não tivesse sido novo o financiamento, nós terminávamos o ano com 40 milhões, talvez 39 milhões. E aqui as premissas do orçamento. A gente trabalhou com 4% de variação no orçamento, sendo a inflação de 3%. Até setembro, nos últimos 12 meses, ela estava em 2,92%. O crescimento do PIB, estamos trabalhando na faixa de 1%, segundo o relatório Focus, o último divulgado está em 0,91%, que é do Banco Central. Então, a gente está bem dentro da realidade, talvez um pouquinho menor, a inflação é menor, mas o PIB também é menor. A reposição da folha de pagamento na faixa de 5%. 3% é o que vai ficar a inflação, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas nessa faixa 3%. E o crescimento vegetativo dos professores e servidores efetivos, que fica sempre na faixa de 2%, até mais que isso, né, secretário, que é aquele crescimento que você não tem interferência. Então, o orçamento ele foi elaborado dentro dessas premissas e, como eu falei, bastante cálculo, bastante situações no dia a dia do andamento da prefeitura. Não é uma tarefa fácil controlar 630 milhões para uma população desse tamanho do município. A gente não tem conseguido, a gente sabe que as necessidades da população são sempre maiores do que o município, do que o poder público tem a oferecer, mas também a gente não pode ser inconsequente aqui e jogar. Então, nós estamos numa trajetória de baixa da dívida. Quando vocês receberem a audiência pública do último quadrimestre de 2019, vocês vão ver que a dívida vem numa trajetória de baixa. Tá? E, assim, estamos tentando todas as maneiras de deixar a casa em ordem e tentar atender a população. Obrigado. Acusamos o recebimento de justificativas de ausência dos vereadores Vone Schirman, Ivanildo e do David Moro. Então, algum dos senhores vereadores tem interesse em se manifestar sobre o orçamento? Boa tarde, secretário, Derlei, toda a equipe do município e da parte da fazenda e da contabilidade. A gente verificou que do rascunho que veio primeiramente para a Câmara, o esporte aumentou um valor razoável, até a pedido nosso, de alguns vereadores, acho que de 3.100.000, 3.200 a 3.800. Também tem uma solicitação, secretário, em relação à Secretaria da Habitação, o senhor até justificou na outra, mas se houvesse, até porque a gente vê que a Câmara não atinge nem 10 milhões ano de utilização de orçamento. Então, o meu entendimento é que caberia, que nós poderíamos, aí numa negociação com a mesa, com a presidência, abrir mão de mais uns 500, 700 mil, chegar aos 4 milhões no esporte e tentar chegar no mínimo valor de 2019 para o orçamento 2020 na habitação. Uma sugestão minha, né, que acredito que todos os demais vereadores também acatariam, aceitariam, para a gente tentar fazer um esforço de deixar o valor da habitação no valor do ano passado, o orçamento, e tentar chegar no esporte nos 4 milhões ali. A gente ocuparia, acredito que mais uns 700 mil. Meu entendimento que de repente poderia vir uns 100, 200 mil, a gente não sabe qual é o comprometimento deste orçamento do gabinete do prefeito, mas sempre houve uma boa vontade de a gente tentar ajustar, e de mais uns 500 mil, 600 mil da Câmara, que não fará falta, acredito, e fazendo falta a gente tem a possibilidade do remanejamento orçamentário, né? Que aqui na casa a gente tem sido sempre parceiro e ajustado conforme a necessidade da demanda do Executivo. Então seria isso. Eu acredito que no demais pontos aí ficou bem justificada a questão do endividamento
para 51 milhões, o Vanderlei colocou que era o Finisa, são os pagamentos do, não sei se do juro, das parcelas já do Finisa, o que é aquele valor ali que está indo de, se você puder voltar ali, fazendo favor, de 43 para 58, dá 7 milhões e meio para aproximadamente, 7.600 ali, que seria, eu acho, a questão dos empréstimos aí realizados e acho que amortização em juros, né? Não sei se é isso. Seria essa demanda só, secretário, se puder, né, a gente puder. Obrigado. Ali basicamente é os 7 milhões e meio que foi já depositado, que a Caixa liberou. Então já foi computado aqui, porque a gente tem certeza que esse já é o valor que vai aparecer muito próximo no final do exercício. E quanto a mesa se movimentando e autorizando que seja retirada do orçamento da Câmara para que se passe para a habitação, a gente não vê problema nenhum. A nossa dificuldade é que sempre no segundo semestre, para que evitasse qualquer tipo de divergência, a gente já deixou um orçamento menor para que qualquer coisa que a gente faça já é considerado medida eleitoreira. Então, por isso a gente também resumiu o máximo orçamento e deixando ele para as necessidades emergentes, né? Então, dificilmente nós vamos fazer alguma movimentação, como eu já disse na outra vez, não é função do município cuidar da habitação, é só nas emergências. Então, basicamente, é o primeiro semestre que você tem para trabalhar, por isso ficou metade. Mas se a Câmara entender que deve recompor o orçamento, estamos aptos aí, não tem problema nenhum. Mais algum vereador? Plateia? Não havendo mais nada, vamos encerrar a nossa apresentação, tendo em vista que era o objetivo número 1, era apresentar o orçamento mais próximo possível para o ano que vem. E, cumprindo essa necessidade legal, nós encerramos a sessão.